aceitar do jeito que você é, mulher incrível. Imagina se a gente perde a gravação do trem, aí depois vocês matam eu, né? Vamos lá, vamos lá. Então, a partir de agora, estamos gravando a nossa imersão e a gente vai começá-la falando sobre personalidade e perfil emocional. Por que eu começo com esse assunto, né? Antes da gente falar de estética, antes da gente falar de mercado. Porque eu atendo clínica de estética, profissional da estética, há quase 5 anos. E nesses 5 anos a gente atendeu muita gente, muita gente. São milhares de clientes que a gente já atendeu. A gente já atendeu até alguns famosos já da estética, ajudamos os caras a crescerem. E o que eu percebo sempre é que o problema nunca é sobre o negócio. Nunca é sobre a venda que não tem, nunca é sobre o dinheiro que não entra, nunca é sobre o que está acontecendo ali. É sempre sobre uma pessoa, tá? Uma pessoa. E normalmente vocês passam por problemas. Ou acontece com alguém aqui, por exemplo, de você vai para a clínica, né? Você vai lá para o seu espaço, você vai para o seu estúdio e os problemas acabam quando você vai? Os problemas continuam, não continuam? Você não continua tendo problema? Você não continua tendo dificuldade? Você não continua vivendo, né, o seu filho doente, as coisas acontecendo? Então, normalmente os maiores problemas estão relacionados a quem nós somos, a como enxergamos a vida. E o nosso diferencial aqui na empresa é que a gente tem um mantra, uma filosofia um pouco diferente das demais consultorias, um pouco diferente dos demais players do mercado da estética. Nós não estamos preocupados somente com a técnica que você usa, com o nome que você tem, com o quanto você tem visibilidade. A minha preocupação maior é se você está bem, se você está feliz, se você está curada dos problemas que você tem. Porque pessoas curadas curam pessoas e pessoas feridas ferem pessoas. O que mais eu vejo são pessoas que nem resolveram a própria vida, nem cuidam de si mesmo, esbanjando por aí o tempo todo. Não, porque eu faço estética por amor, eu amo ajudar meus pacientes, eu amo ajudar os meus clientes. Aí ama tanto, mas tanto, tem um amor tão grande por ajudar pessoas, que vai uma pessoa que aparentemente não tem tanto dinheiro, você já está falando, ai, só vem essas curvas de rio aqui para mim. Ai, esse povo que não compra, esse povo que não sei o quê. E eu falo, mas cadê o amor? Sumiu? Só foi a pessoa não ter dinheiro que o amor some? E isso tudo provém, muitas vezes, de você não ter dinheiro para pagar sua conta, e aí você conta com o dinheiro do cliente, e assim vai indo, certo? Então, quando eu falo pessoas curadas curam pessoas, eu trago justamente essa lógica de você se conhecer, de você aprender sobre o negócio, porque isso vai fazer com que você não fique contando com possibilidades inexistentes. Porque é isso que a maioria das pessoas fazem. Elas acordam e falam, eu vou ficar rica. Tá, mas o que você faz todos os dias, efetivamente, que te levam à riqueza? Porque eu tenho uma filosofia que é assim, gente. E quem me conhece logo de cara assim acaba se assustando um pouco com essas filosofias. Vamos lá, ó, sempre que eu falar algum adjetivo aqui dentro dessa live, dentro desse evento, eu estou falando simplesmente do adjetivo. Não estou falando que é bom, não estou falando que é ruim. Então, quando eu falar, por exemplo, pobre, eu não estou falando que pobre é necessariamente bom ou necessariamente ruim. Quando eu estou falando rico, eu não estou falando que é necessariamente bom, necessariamente ruim. O mesmo para gordo, magro, rico, pobre, feio, bonita. Ok?
Então, todas as coisas, todos os adjetivos que eu estou falando aqui, eu não estou atribuindo valor a eles. Tudo bem? Faz assim, assim para eu saber que vocês entenderam. Beleza. Então, maravilha. Já sei que vocês entenderam aqui a pegada, tá? Então, é muito importante o quê? A gente partir do princípio de que não tem atribuição de valor aos adjetivos. Sabendo disso agora, eu conto sempre uma história para a gente começar aqui a imersão, que já é característica da imersão, que é a seguinte. O pobre não é pobre à toa. O rico não é rico à toa. O magro não é magro à toa. O cara bombado, a mina bombada não é bombada à toa. A pessoa que também está acima do peso não é à toa. Resumindo, nada é à toa. E eu costumo falar que as pessoas são boas no que fazem. Eu não sei se você viu um pobre sendo pobre, usando as habilidades dele de pobre, porque você tem que ter habilidades para fazer as coisas. E o pobre ele tem a habilidade em ser pobre. Quer ver só? Vocês conhecem o pobre, né? Todo mundo que conhece um pobre. Às vezes já tem gente assim, eu sou um pobre. Eu também já fui, já tive essa fase e eu conheço muito bem. Então, vê se faz sentido para vocês. A pessoa ganha um salário X. Ela nem ganhou o salário ainda, ela nem recebeu o salário, mas ela já gastou aquele salário. Aí, quando o salário cai na conta, ela só paga as contas. Já viram isso acontecendo? Vamos lá, deixa eu ver a carinha de vocês respondendo essa. Já viram isso acontecendo? Quem aqui é assim? Dinheiro nem entrou. Tipo, surgiu um aparelho da moda ali, um aparelho novo. Você nem tem o dinheiro, mas você fala, não, Deus vai me ajudar a pagar. Quem já fez isso? Olha lá. Não, eu falo, Deus tem um lugar especial no coração dele para profissional da estética. Porque o que ele ajuda você a sair de enrascada, não é? Você está lá com a corda no pescoço, daí no fim do mês vem um cliente que paga à vista e você fala, nossa, era isso que eu precisava. Já aconteceu? Cara, é isso. Então, o pobre, ele usa um conjunto de habilidades, lembrando que eu não estou atribuindo valor ao pobre, se é bom ou se é ruim. O pobre, ele usa um conjunto de habilidades para se manter na pobreza. Ou seja, ele gasta mais do que ganha, ele está sempre pensando mais em gastar do que em ganhar, ele está sempre pensando mais em usufruir do que conquistar. Já viram isso acontecendo? Conhece pobre assim? Ele fala, eu vou ficar rico, mas todo final de semana ele está viajando, ele está indo para algum lugar, ou ele está dormindo, ou ele não está trabalhando, ou ele está fazendo alguma coisa menos aquilo que vai enriquecê-lo. E aí a gente vai para o gordo, tá? Lembrando que quando eu falo essas palavras, eu não estou atribuindo valor. Eu quero que vocês entendam comportamento aqui agora. Tudo bem? Beleza? Eu não estou colocando as minhas opiniões sobre pobres, sobre gordos, sobre ricos, sobre magro. Beleza? Quando eu for falar minha opinião, eu falo, isso aqui é minha opinião. Não tem problema nenhum quanto a isso. E aí vocês podem discordar, podem fazer o que vocês quiserem. Mas por enquanto é só uma reflexão. Vamos lá. Pega a pessoa que está acima do peso. Beleza? Pega a pessoa que está acima do peso. Você consegue perceber que ela faz tudo o que deve ser feito para se manter acima do peso? Já perceberam isso? E às vezes você está um pouquinho acima do peso, você pode refletir nisso também, tá? Porque é importante para você. Mas você olha e você fala assim, cara, a pessoa está acima do peso. Aí detalhe. Às vezes a pessoa fala assim, eu estou acima do peso porque a minha tireoide está com problema. Ou porque eu tomo muito remédio. Não é assim? Já viram essas pessoas? Então, o que a gente tem que fazer? Se a gente tem uma dificuldade, então vamos pensar assim, minha dificuldade é perder peso. Isso só significa que eu devo me dedicar mais caso eu queira emagrecer. Só que muitas vezes as pessoas não entendem o comportamento e não entendem o próprio objetivo. E depois eu vou explicar para vocês como isso está atrelado à personalidade. Mas a pessoa está lá, ela está acima do peso. E, cara, ela é muito boa
em ficar acima do peso. Porque qualquer chocolate que aparece, ela come. Qualquer coisa que oferecem para ela, ela come. Ela não treina, ela não quer fazer atividade física, ela não queima gordura de jeito nenhum. E se você olha para a pessoa que está assim, a única coisa que ela está fazendo é construindo aquilo para a vida dela com maestria. Porque ela é muito boa naquilo. Isso faz sentido para vocês? Tá? Então, aqui entra também quem não ganha dinheiro na estética. Você faz isso muito bem feito. Cara, a pobreza na estética, e assim, ó, a gente vai falar de mercado já já. E uma das coisas que eu defendo é, cara, quem é pobre na estética é porque não está aprendendo a coisa certa. Quer ver só? Você conhece alguma pessoa que quer acordar mais feia amanhã? Hoje está aqui assim num dia e fala assim, nossa, queria acordar mais feia amanhã? Já viu alguém assim? Eu nunca. Já viu, Ronanzinho? Nunca, né? Sempre as pessoas querem ficar mais bonitas, mais atraentes, melhores. Até aquela galera que fala assim, não, eu me autoaceito, assim, elas querem ficar um pouco mais bonitas. Inclusive, esse sentimento de aceitação, depois a gente vai falar sobre eles, ele parte de um princípio de se sentir bem. Que a pessoa não quer se sentir mal sendo feia, né? Sendo a julgada ali da situação. Se ninguém quer acordar mais feio e você tem um produto que vende a pessoa ficar mais bonita, percebe que existe muita oportunidade aqui? E eu sempre falo, cara, existe um oceano de pessoas que não estão bem esteticamente. Pô, então a profissional da estética que não está ganhando dinheiro, ela está sendo boa em ficar na pobreza. E aí é nessa hora que a tristeza bate já, porque você fala, Everton, então eu sou boa em ficar aqui na merda que eu estou vivendo? E eu falo, normalmente é. Claro que a gente, em alguns momentos da vida, vai ter o fator sorte, a gente vai ter o fator Deus, vai ter o fator, algum fator que não depende de nós, mas na maioria das vezes somos nós quem estamos construindo aquilo que a gente está vivendo. E é assim que eu começo a nossa imersão falando sobre personalidade e perfil emocional. Anazinho, coloca para mim no iPad aqui, por favor. Aí, para de compartilhar a tela. Isso, vai lá na minha. Maravilha. Então, é o seguinte, tá? É o seguinte. Existe algo que você é parecido com todo mundo, com algumas pessoas e, às vezes, com ninguém. E é isso que a ciência da personalidade estuda. Ô Everton, você não fala, você não é da ciência, você critica lá a ciência, mas você vai falar de ciência? Não, eu não vou falar de ciência, tá? Não vou falar de ciência, mas eu vou trazer ferramentas comprovadas cientificamente, obviamente, para te ajudar a entender isso. Até porque eu só não fiz faculdade, mas eu estudo todos os dias, mais que inclusive a maioria das pessoas, certo? E depois, se você quiser, você pode pedir para um neuro te explicar o que eu estou falando também, caso você queira. Só que o que eu vou fazer? Eu sou um comunicador, eu sou um explicador. Qual é o meu papel aqui com vocês hoje? É transformar coisas complexas em algo simples para que vocês entendam. Então, se vocês forem estudar a personalidade desse jeito aqui, cara, vai ser complexo, vai ser chato, vai ser esquisito, e eu nem recomendo que você faça isso. Mas eu vou trazer de uma forma tão clara, tão simples, que você vai começar a se entender de uma forma talvez que nunca tenha se entendido. E usar isso, obviamente, para começar a arrumar a sua vida na estética. Beleza? Ronanzinho, só uma coisa, coloca em tela cheia, sempre. Ali do lado direito, lá em cima, canto superior direito, e canto superior direito, isso, tela cheia. Boa, garoto. Aí, para a gravação ficar assim. Estou ajustando aqui com o meu menino, que ele é novo ainda. Manda um salve aí, Ronanzinho, manda um dedinho aqui, né? Depois a gente apresenta, Ronanzinho. Então, ó, existe algo que você é parecido com todo mundo, algumas pessoas e com ninguém. O que eu quero dizer com isso, tá? Você tem... Cara, e aqui que eu falo, tá?
o mundo não é justo, a vida não é justa. Às vezes, você vai ter alguns traços de personalidade que são piores do que o da sua colega. Ok? Que são piores que o da sua colega. Como assim, Ever? Tem traços de personalidade, naturalmente, que atrapalham a vida de algumas pessoas. Então, Everton, pelo que você está me dizendo, naturalmente tem pessoas que têm mais facilidades a algo e pessoas que têm mais dificuldade? Sim. Ok? A vida não é justa. Então, alguns de nós veio já com algum conjunto de personalidade, né, traços de personalidade que nos favorecem, e alguns vieram com traços que prejudicam. Por exemplo, quem aqui tem medo, né, medo, vergonha, bloqueio de aparecer numa rede social, por exemplo? Comenta aí um eu para eu saber. Beleza. Eu. Olha lá. Show. Então, ó, algumas pessoas têm mais dificuldade. Quem aqui tem facilidade, que fala mais que a boca, não tem problema nenhum em aparecer, não tem problema nenhum em falar, não tem problema nenhum. Ah, então tem essa galera. Hoje, né, eu já fui muito mais tímido, mas hoje eu sou dessa galera. Tem que falar? Vamos lá falar. Tem um monte de... Vamos lá, não tem problema nenhum. Né? Eu costumo falar que a gente é um pouquinho mais dado para as coisas. Então, naturalmente, você tem mais facilidade do que outras pessoas para esse fim. E depois, a outra pessoa tem um pouco mais de dificuldade. Ao mesmo tempo, existe uma relação. A pessoa que aparece mais, né, que é mais dada, ela tem mais dificuldade com foco, por exemplo. Ela é um pouquinho mais largada. E a pessoa que é um pouquinho mais tímida, às vezes ela é mais centrada, mais focada. Então, tudo depende do combo que você teve de traço de personalidade. E, normalmente, a personalidade ela está ligada à sua essência. O que é a sua essência? A sua essência é quem você é, ok? Quem você é. E a sua essência tem lá num ponto central a personalidade. A sua personalidade ela é um ponto central da sua essência. E a sua personalidade ela é uma coisa que possui genética, possui influência social e possui também decisões e escolhas que você faz. Tudo bem? Então, 50%, né? 50% de você, de quem você é, pode ser explicado geneticamente. Pode ser explicado geneticamente. Ou seja, do combo genético que você surgiu. Hoje as pessoas esquecem disso. Hoje as pessoas esquecem que de onde você veio, da qual família você veio, o que a sua família fazia, interfere completamente na sua vida. Não quer dizer que você precisa ser o resultado disso, mas pelo menos 50% de você explica-se geneticamente. Então, se você olha os seus pais, seus avós, a sua árvore genealógica, no geral, as dificuldades que você tem, o que você enfrenta, isso explica-se geneticamente. Se você tem pontos genéticos que dificultam a sua vida, isso é um problema, mas não é determinante. Se você tem pontos que facilitam a sua vida, isso é ótimo, mas também não é determinante. Você conhece pessoas com exímio talento em algo, talento natural, aquela pessoa boa em algo, que desperdiçam a vida fazendo nada, que jogam fora esse talento, que simplesmente ignoram isso? E então não tem regra. Não quer dizer que a pessoa que veio com uma genética ruim vai ser boa ou vai ser ruim, e não quer dizer também que a pessoa que veio com a genética boa, que ela vai ser boa ou vai ser ruim. Porque não é só a genética que faz isso. Eu sempre brinco com os meninos aqui na empresa, o Igor e o Joe principalmente, né? Que eles ficam falando, sua genética é boa, por isso que você é magro, que você ganha massa rápido.
Só que eu falo, eu treino desde sempre. Eu não sou o cara mais disciplinado de dieta, mas eu sempre faço dieta. Tipo, eu vejo que eu tô ganhando uma barriga, eu já corto tudo. Tudo de besteira. Eu fico 2, 3 semanas sem comer nenhuma besteira. Por quê? Se eu deixar meu corpo entrar no metabolismo mais lento, eu sei que vai ser difícil recuperar depois. Então, eu vou ali dosando isso. E, de fato, a minha genética ela é muito melhor do que a deles, né? Então, pô, eu tenho quase 1,90 de altura, meu pai é preto, né? Tudo bem aqui falar preto, né? Ninguém tem problema com isso, não. Às vezes as pessoas ficam, preto é racismo. Não, cara, a gente em casa é normal isso. Meu pai, a cor dele é preto, né? Tipo um asfalto, um suquinho de asfalto, sabe aquele suquinho de asfalto? Sabe, aquela cor, só para dar referência. Então, família do meu pai toda negra, cara. Veio lá da Bahia, os caras tudo pretinho. Então, pô, essa genética, ela é muito melhor do que, por exemplo, o branco, para físico, né? Então, vamos ser mais específico. Para o físico, do que aquele cara que veio da Europa, branquinho, né, que nunca tomou sol, aquela coisa. Então, nesse ponto eu tenho vantagem. Só que mesmo tendo uma genética muito boa, isso não quer dizer nada, porque existe um monte de gente que veio da mesma genética, né? Por exemplo, meu irmão tem a barriga desse tamanho. Pô, ele veio tem a mesma genética que a minha. Por exemplo, praticamente a mesma. Então, ele faz escolhas diferentes e ele sofre a consequência disso. A minha irmã já está mantendo mais o shape, a minha irmã já mete mais o shape. E mesmo depois de 2 filhos, a bicha está trincando já. Tem mais facilidades? Tem, mas se não fizesse o que tem que ser feito, ela estava um tempo atrás. Ruim nesse aspecto. Então, percebe aqui, a genética ela influencia, mas não determina. Então, aquelas pessoas, por exemplo, quem aqui nasceu em família rica? Teve alguém que nasceu em família rica? Quem veio da pobreza igual eu? Só para eu saber. Geneticamente somos pobres. Ok? Geneticamente somos pobres. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai morrer na pobreza? Não. Mas quer dizer que um conjunto de você vai lutar sempre contra ficar rico, porque ser pobre é a sua genética. Faz sentido? Tá? Então, pô, a genética do pobre é uma genética braçal. A genética do pobre, ele acha que o pobre tem que ficar trabalhando braçalmente, trabalhando muitas horas, etc. E não é assim que funciona. Você não precisa estar trabalhando braçal e muito para ganhar muito dinheiro, por exemplo. Beleza? Aí, aqui é o seguinte, essa parte aqui ela é muito importante, ó. A genética, ela não é uma sentença de vida. Não quer dizer que você, por ter talvez um metabolismo mais atrasado, mais lento, você deve ficar acima do peso para sempre. Não quer dizer que porque você veio de uma família pobre, todo mundo pensa pobre na sua família, você vai morrer pobre. Isso não quer dizer isso. Não é uma sentença, só quer dizer que você tem que ter mais cuidado. Então, eu sempre falo isso para os meus clientes, eu falo, cara, o pior vício de vocês é a pobreza. Esse é o pior vício das minhas clientes, é a pobreza. Como assim, Everton? Cara, elas ganham dinheiro e elas já gastaram aquele dinheiro que ganharam. Elas ganham e gastam na mesma proporção, às vezes na proporção maior para gasto. E a pobreza, ela é um vício. E como qualquer vício, precisa ter vigilância constante. O ganho de peso hoje, cara, a maioria das pessoas são viciadas em açúcar. E como qualquer viciado, se você não tem vigilância, você vai sofrer as consequências disso. Faz sentido? Então, o seu estilo de vida e as escolhas que você faz permite a modificação. Por exemplo, meu pai teve pedra no rim. Meu irmão teve pedra no rim. O que eu fiz? Tomei mais água que eles. Entende? Tomei mais água que eles. Por quê? Pô, eu já tenho a predisposição genética de sofrer aquela consequência. Eu vou ficar dando mole esperando acontecer? Claro que não.
E é a mesma coisa para quem quer emagrecer. As pessoas, elas fazem totalmente o contrário. Não, eu tenho facilidade para ganhar peso, por isso que eu engordo. Não, você engorda porque você deveria estar fazendo 2 vezes mais esforço do que uma pessoa normal e você está fazendo nada. Nós que viemos da pobreza, quem vem da pobreza, não quer dizer que você vai morrer pobre. Quer dizer que você vai ter que se esforçar muito mais do que a maioria das pessoas se esforçariam para chegar no mesmo lugar. Percebe por que eu falo que a vida não é justa? Porque não é. Por exemplo, eu estava lá adolescente, estudando. Eu tinha um monte de amigo que estava na escola particular e eles estavam muito na minha frente em questão de estudo. Para uma faculdade, por exemplo. Tanto que quando eu fiz meus 2 anos de cursinho, aí eu senti a bucha. Porque aí eu senti a diferença de ensino. Eu vim de escola pública, estudei a vida inteira em escola pública. Eu era o aluno que ia para comer merenda, sendo bem sincero. Eu era mais interessado na tia das merendas do que nos professores. Eu fazia mais amizade com a tia da merenda do que com os professores. Né? Porque, cara, eu queria lá ir para comer. Aquela macarronada com salsicha, top. Né? Então, o que eu tive que fazer? Me esforçar muito mais. Então, se você tem a predisposição genética para algo ruim, só significa que você vai ter que se esforçar muito mais. Nada além disso. Ou você pode também usar como motivo para não fazer nada. E está tudo bem. Então, as raízes da personalidade, elas são, primeiro, a parte biogênica, ou seja, a parte biológica. Cara, a sua biologia ela é tão forte, tá? A sua genética ela é tão forte que como quando você é recém-nascida, você já tem ali traços de personalidade sendo vistos. Vocês já viram bebês que se comportam de formas completamente diferentes? Cara, a criança acabou de nascer. Uma chora mais, a outra chora menos. Uma é mais assustada, a outra é mais tranquila. Foi feito um estudo já com recém-nascidos na maternidade ali, os bebês tudo dentro da maternidade, para medir o quanto a personalidade já está imputada na criança biologicamente. Aí os pesquisadores colocam as crianças lá, bonitinho, nas incubadoras, dentro das caminhas, e fazem um barulho no canto da sala, tipo, barulho assim. Aqui você já começa a ter diferença de personalidade. Tem criança que vai se virar para o barulho, curiosamente, e tem criança que vai virar de costas para o barulho fugindo dele. Isso bebê. E aí já se sabe que o bebê que olha para o barulho são bebês que têm traços de extroversão maiores. E bebês que se viram de costas para aquilo têm traços de introversão maiores. Certo? Então, aqui a gente já começa a entender que existe diferença na criancinha ali. E às vezes você, quem tem filho? Quem tem aquele filho que fala pelos cotovelos? Esse é um extrovertido clássico, tá? Essa criança é extrovertida. Então, normalmente eles são mais enérgicos, eles falam mais, eles se comunicam mais. Cara, eles gostam de remexer, assim, ó, gostam do barulho. Então, o cérebro deles funciona melhor no agito. Quem tem criança, quem tem bebê que é mais quietinho, que inclusive até na hora de interagir com as pessoas é mais tímido, é mais fechado, não se socializa muito. Já viram essas crianças? Tá? Essas crianças são as introvertidas. Elas não gostam do barulho, elas não gostam do agito. Socializar, inclusive, drena a energia delas. Os extrovertidos se energizam com a socialização, a bagunça, o barulho. Os introvertidos se cansam com isso. E assim, ó, drena literalmente a energia da pessoa. Eu vou falar mais sobre isso e vocês vão começar a se entender. Tem pessoas, por exemplo, que não conseguem socializar por muito tempo, que cansam. Isso são os introvertidos. Tá? Os introvertidos não são pessoas de muitas amizades, eles preferem, né, qualidade do que quantidade. Então, são traços. E você vai perceber que ao longo da sua vida você pode
mudar os traços da sua personalidade. Beleza? Então, pensa assim, ó, os traços quer dizer, tem de um ponto ao outro, tá? Tem de um ponto ao outro. Deixa eu colocar aqui. Beleza. Então, aqui, ó, é muito difícil, normalmente, você encontrar as pessoas que estão nos extremos, principalmente depois da vida adulta. Na infância, acontece mais. Então, na infância, uma criança ela pode estar quase no extremo da extroversão e quase no extremo da introversão. Só que lembra, não é só a biogenética que determina isso. Beleza? Depois eu vou explicar para vocês os outros dois fatores. Mas ambos têm defeitos que aparecem mais. Ok? Então, aqui a gente vai falar a título de aprendizado extrovertido, sou introvertido. O termo correto na ciência é altos graus de extroversão, altos graus de introversão. Tudo bem? Porque a gente não é extrovertido ou introvertido, a gente tem graus daquilo. Mas a gente vai facilitar aqui para vocês se identificarem, para vocês se acharem. Tudo bem? Beleza? Assim para sim, sim para não. Beleza, maravilha, vocês estão entendendo tudo já, gostei, turma inteligente. Então, ó, aqui ambos têm defeitos, beleza? Depois eu vou mostrar a listinha de cada característica para vocês. Ambos têm defeitos que aparecem mais. Então, por exemplo, enquanto o extrovertido ele se comunica muito bem, ele é articulado, ele gosta de lidar com gente, ele gosta de festa, ele gosta de farra, ele gosta de bagunça. O introvertido já não gosta de nada disso. Ele prefere mais a calmaria. Tudo bem? Então, o extrovertido ele tende a ser aquele imã de pessoas. Aquela pessoa que conversa com todo mundo, fala com todo mundo. Ou seja, ele tem maior grau de emoção positiva naturalmente. Sabe aquelas pessoas que você fala, cara, que energia gostosa, olha, é muito bom ficar lá sempre para cima. Já viu isso? Tipo, ela tem um alto grau de extroversão. Então, ela tem um maior grau de emoção positiva. É uma pessoa que busca mais prazer. Ok? Então, o extrovertido tem tendências a buscar mais prazer. Enquanto o introvertido é mais quieto. Por quê? Porque ele tem menor grau, naturalmente, de emoção positiva. O introvertido é a pessoa que mais foge da dor. Então, enquanto o extrovertido busca mais prazer, o introvertido foge mais da dor. Tudo bem? Já estão começando a se identificar? Já está começando a ver? Quem já se vê extrovertida aí? Beleza. Quem já se vê mais introvertida? Maravilha, maravilha. Tá? Então, o que isso quer dizer? Emoção positiva aproxima, ou seja, eu busco aquilo, e emoção negativa, eu afasto aquilo. Tem uma frase que é do Anthony Robbins que ele fala assim: a vida é uma dança entre o que você mais quer e o que você mais teme. Faz muito sentido aqui dentro desse contexto. Então, ó, vamos lá para as diferenças dos extrovertidos e dos introvertidos. Extrovertidos, ó, adoram evento com pessoas, se recarrega nesses eventos, né? Adora a cafeína. Extrovertido ama a cafeína, ama energético. Por quê? Estímulo. Então, ele se estimula o tempo todo, ok? Álcool, normalmente, nos extrovertidos, ao invés de deixar eles mais para cima, dá sono. E é clássico. Eu é tomar um golinho de álcool, eu tô assim, ó. É um copo de vinho e eu capoto, né? Até porque eu não bebo bebida alcoólica. Às vezes eu tomo um golinho de vinho para acompanhar alguém, mas tomar um golinho, na hora já me bate um sono desgramado. Porque eu tenho altos graus de extroversão. Tanto que eu falo mais alto, tá? Então, se você vai ver, por exemplo, uma conversa entre o introvertido e o extrovertido, é muito legal. Porque o extrovertido, ele está falando normal, e o introvertido vira para ele e fala, cara, por que você está gritando? Não precisa gritar. Eu estou te ouvindo.
Já viu? Já viu essa conversa assim? Pessoas assim? É muito engraçado, cara. É muito legal de você ver. Por exemplo, aqui em casa, eu sou extrovertidaço e a Bruna é introvertidaça. O que a Bruna mais me fala é, fala mais baixo. Eu estou todo dia na mentoria Black lá da manhã, né? Eu tô todo dia. E, cara, eu me empolgo dando aula. Vocês vão ver daqui a pouco eu estou gritando, subindo na mesa aqui, de tão empolgado que eu sou dando aula. E todo dia eu dou aula às 7 horas da manhã para as minhas mentorandas do Black. E eu moro num condomínio, e é prédio, e é apartamento. Então a Bruna, ela fica puta da vida. Porque às vezes, literalmente, 7 horas da manhã eu estou gritando lá, que eu me empolgo, né? Hoje, muito mais sobre controle, mas naturalmente, quando eu estou empolgado, eu estou falando alto, eu estou gritando e tal, lá. Tanto que tem gente que não gosta de me ouvir no começo. Por isso que eu começo mais baixinho, eu venho falando mais natural, eu vou alternando meu tom de voz o tempo todo, para justamente não incomodar tanto os introvertidos que me assistem. Beleza? Aí, olha uma curiosidade: os extrovertidos, né, têm 5,5 vezes mais atividade sexual, o homem, e a mulher 7,5 vezes mais atividade sexual. Ou seja, a mulher extrovertida gosta da coisa, tá? Porque os extrovertidos naturalmente focam na quantidade. Então, eles querem ter mais, mais, mais. Eles são movidos por ter mais, ou seja, quantidade. E, naturalmente, os extrovertidos são mais diretos. Eles gostam da exposição. Eles se recarregam, se renovam com as exposições. Por exemplo, quando vocês olham no Instagram e chegam aquelas jalequentas chata, né? As jalequentas é as minhas de jaleco que são infelizes, tá? Não tem problema usar jaleco, mas as jalequentas são as infelizes, que não pode ver ninguém falando mal do jaleco, que elas vão defender o jaleco como se fosse o marido, né? Elas não defendem o marido, mas elas defendem o jaleco. Essas são as jalequentas. Aí sempre chega a jalequenta lá e ela fala: ah, Everton, porque você é não sei o quê. Ah, teve vários, né? Teve macho escroto, teve não tem formação, não... Cara, tem um monte de coisa que elas falam. E eu adoro aquilo. Eu adoro quando chega aquelas meninas atacando. Eu adoro, porque eu falo, nossa, você gosta de ser chata, hein? Meu Deus, que chatíssimo, vai ser feliz. Aí elas ficam mais puta ainda, aí começam a fazer textão. Eu adoro aquilo, né? Porque para mim, exposição não é um problema nenhum, mais extrovertido. Já para a Bruna, isso teria muito mais problema. Porque a Bruna é mais reservada, a Bruna não gosta de se expor, a Bruna é muito mais elegante. Não, é uma discrepância eu e a Bruna, assim, que vocês não têm noção. É tudo ao contrário. Então, ela é introvertida, eu sou extrovertido, né? E os introvertidos, normalmente, eles gostam da solitude. Não é solidão, que é se sentir mal ficando sozinho. A solitude é contemplar a própria existência, contemplar a própria pessoa. Eles são tão bons em contemplar a si mesmo que eles acham os outros um porre. Por isso que eles ficam mais quietos, né? E também ele tem energia drenada na hora que ele vai conversar, na hora que ele vai para os eventos. Se você faz uma roda em volta de um introvertido, cara, essa pessoa no fim daquela interação, ela está literalmente cansada. Ocorre uma drenagem de energia. Enquanto nós, extrovertidos, ficamos felizes, animados e queremos ir mais para cima ainda, o introvertido fica cansado. E eu vejo isso lá em casa, na Bruna. Depois que a gente entendeu isso, nosso casamento mudou, galera. Porque depois que eu entendi que ela não gostava muito, né, que ela não é que ela não gostava, ela gosta de socializar, ela gosta de estar com pessoas. Mas fazer isso muito, para ela, é cansativo. Ela se cansa, ela precisa dormir. Ela se recolhe para o quarto, precisa dormir. Literalmente, tá? Normalmente os introvertidos evitam café, porque muito estímulo para ele faz mal. Inclusive, se você é introvertido e sente que está muito ansiosa, talvez você esteja tomando muito café. Só o café pode gerar isso já em você, tá? Quem aqui é introvertido toma bastante café e sente muita, né, ansiedade. Isso é um ponto, corte o café. Tá? Corte estimulantes.
Porque o seu cérebro não foi feito, ele não é biologicamente preparado para estímulos, ok? Então, você tem que entender isso. Muitas vezes a gente vai, por exemplo, para cursos de coaching e a galera fica dando fórmula mágica, né, para o comportamento. Ó, faça isso e tenha isso. E, cara, não, a sua personalidade ela é única, ela tem um componente único ali de formatação. E se você não entender a ferramenta certa para a coisa certa, você se lasca, tá? Você mais se prejudica do que se ajuda. O álcool nos introvertidos fazem eles se sentirem incríveis. O dia que eu vi a Bruna mais feliz da minha vida foi o nosso, acho que, terceiro encontro, que ela tomou quase uma garrafa inteira de vinho sozinha. Ela ria sozinha, assim, ó. Porque eu pedi um vinho pra gente, né? A gente estava se conhecendo, pedi um vinho e tal. Eu falei, eu vou tomar um pouquinho, que eu estou dirigindo. E ela começou a beber. E falei, nossa, será que ela bebe tanto assim? Parece alcoólatra, a menina, né? Falei, vai, tem que mudar isso aqui já, né? E aí ela bebeu, e ela ficou muito, muito, assim, alegre, diferente. Eu falei, nossa, que esquisito, né? Não é assim, as 2 vezes que eu vi não era assim. E por quê? Porque o álcool no introvertido liberta ele. Porque a função do álcool é inibir o córtex pré-frontal, que é a parte consciente do cérebro. Então, quando ocorre a inibição do córtex pré-frontal, que é uma parte que controla bastante ali a nossa personalidade nesse aspecto, pronto, você está livre daquilo, né? Pronto, a pessoa voa. Sou introvertido e não tomo café, não gosto. Extrovertido precisa morar em casa, a P não dá. Boa, muito bom. E os introvertidos, enquanto os extrovertidos focam na quantidade, os introvertidos focam na qualidade. É uma pessoa de poucos amigos, mas de melhores amigos. É uma pessoa que não tem tanta atividade sexual, mas quando faz, faz bem feito, tá? E normalmente são pessoas mais indiretas, sabe aquelas pessoas que ficam dando voltas para falar? Normalmente são mais preocupados também, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um problema com alguém, eu chego e falo, cara, ó, tô com esse problema aqui com você. A Bruna, ela vai dar volta, ela vai ficar ali rodeando, ela vai dar indireta e assim vai. Ok? Ficou claro introvertido e extrovertido? Então, aqui, ó, pensa que é mais ou menos assim, ó. Você tem graus de extroversão e introversão. Só que a sua personalidade não é formada só por isso. Ela é um prisma. Um prisma de várias facetas. O que isso quer dizer, Everton? Quer dizer que não basta só ser introvertido e extrovertido. Tem mais características que compõem a sua personalidade. E a próxima delas é a amabilidade barra combatividade. Ou você é uma pessoa mais amável ou mais combativa. O que é uma pessoa mais amável? Lembrando que são altos graus de amabilidade e combatividade. Estamos falando você é ou eu sou a fins didáticos, combinado? Então, a pessoa mais amável é aquela pessoa com altos graus de empatia. Ela é tão empática que ela foge de conflito. Ela é tão empática que ela não quer brigar. É aquela pessoa que não sabe falar não, é aquela pessoa que não se impõe, é aquela pessoa tão amável que ela não quer desgastar outra pessoa. E de tanto não querer desgastar outra pessoa, ela se desgasta. Quem aqui tem altos graus de amabilidade? Eu era muito essa pessoa. Muito. As pessoas literalmente cagavam na minha cabeça. Tá? Cagavam na minha cabeça. Eu não sabia falar não, eu não conseguia me impor, eu não conseguia dar opinião. Então, eu era um extrovertido amável. Ok? Foram se passando o tempo, foram se passando os anos, depois de muito apanhar, eu decidi e aprendi que eu deveria ser um pouco mais combativo. Focar mais em resolução de problemas, então não ficar esperando o problema se alastrar, e também, né, me impor mais. E aí, normalmente, uma pessoa que é muito combativa, aquela pessoa que gosta de treta,
ela tem muito problema com as pessoas, porque ela fica arrumando briga com todo mundo. Sabe aquelas pessoas briguentas? Sabe? Cara, tem um monte de gente no Instagram, por exemplo, que é combativo, vai no perfil dos outros plantar discórdia. Igual essa semana mesmo teve a menina que foi lá no meu perfil. Cara, eu tirei meu tempo para fazer um post de como ajudar vocês no Instagram. Montei o post passo a passo. O que você tem que postar? Tirei meu tempo para colocar lá de graça. Aí vem a pessoa e vai criticar, querer arrumar treta. Entende? Isso é uma pessoa combativa, tem altos graus de combatividade. E aí, ela, obviamente, fica discutindo com tudo e todo mundo. É a pessoa que literalmente bate para não apanhar. Tá? Então, hoje eu sou um extrovertido com graus moderados de amabilidade e graus moderados de combatividade. Tudo bem? Então, aqui você já começa a entender a formatação do prisma da sua personalidade. Então, você vai ser um extrovertido amável, ou um introvertido amável, ou um extrovertido combativo, ou extrovertido amável. Tudo bem? Vai colocando no chat, igual as jalequentas combatíveis. Cara, a jalequenta, 99% é combativa. Tá? Chega querendo tretar. Vai colocando para mim no chat o que você é, mais ou menos. Extrovertida amável, extrovertida combativa. Deixa eu ver o que vocês são. Vai colocando aí para eu ter uma noção. Vai colocando aí. Aí depois o próximo prisma é um dos prismas mais importantes para o trabalho, que é a conscienciosidade e a despreocupação. Cara, naturalmente assim, eu tenho uma personalidade que pode viver na merda e viver sorrindo na merda. Porque assim, boa parte da minha personalidade natural é extrovertida, amável e despreocupada. Prestem muita atenção nessa parte aqui. O que é a conscienciosidade, tá? São perfis naturalmente disciplinadas, diligente e industriosa. O que isso quer dizer? São pessoas mais focadas, mais organizadas, se dão normalmente melhor no profissional. Naturalmente. Eu olho a Bruna trabalhando e a única coisa que eu sinto é inveja. Porque ela tem a capacidade de sentar 3 horas e ficar focada 3 horas naquilo que ela está fazendo. Eu fico 5 minutos, passou a mosca, eu fico a mosca. E assim, para mim é uma luta foco, é uma luta constante, porque eu sou altamente despreocupado. O único ponto da minha vida que eu resolvi, assim, 99% da despreocupação foi no trabalho. Então, eu tenho um trabalho a fazer, eu faço até o fim, eu entrego e vai. Mas na vida, nossa, é muito difícil. Academia, então, meu Deus do céu, é muito difícil. Porque o despreocupado, quem tem altos graus de despreocupação, normalmente é uma pessoa mais indisciplinada, é mais bagunceira, é mais caótica, não se preocupa com horários, não se preocupa com prazos, não corre atrás das coisas e tendem a ter mais problemas na vida. Naturalmente. Olha que merda isso. Olha que merda. Cara, não dá uma raiva dos conscienciosos? Eu tenho raiva da Bruna às vezes. Eu falo, não é possível que você fica aí 3 horas fazendo. E aí o que a Bruna faz comigo às vezes? Ela senta do meu lado e fala, vai, vamos fazer até terminar. Isso é a treva para minha cabeça. Começa a me dar embrulho no estômago na hora. Porque o meu prazer não é terminar as coisas, é ficar começando. É muito mais legal você começar as coisas e deixar ela pela metade, é gostoso. Porque lembra, o extrovertido já gosta de quantidade. Quando ele é um extrovertido despreocupado, ferrou. Porque ele vai ficar fazendo um monte de coisa e não está nem aí se está bom ou não. Boa parte dos pobres são despreocupados. Quem aqui tem grau de despreocupação? Aí, ó. É nós, tá vendo? É nós.
Os conscienciosos já é uma coisa mais gostosa de ver. Tanto que quando eu vou... Você é o quê, Ronanzinho? Consciencioso, né? Ele é mais consciencioso, o Ronanzinho. Tanto que, por exemplo, ele entrou essa semana na empresa. Eu passo uma tarefa para ele, ele faz até o finalzinho. Eu falo, olha que orgulho desse menino. Já falei, meu xodó esse menino, gente. Mas se fosse despreocupado igual eu, meu Deus. Nossa, ia ser terrível. Então, quando eu vou contratar pessoas, eu busco pessoas conscienciosas. Por quê? Porque são pessoas que vão terminar as tarefas, que vão fazer bem feitas e que não vão nem dormir se não fizerem direito. Normalmente, o problema dos conscienciosos é que eles são mais preocupados, eles sofrem mais, eles dormem pior, têm uma noite de sono pior. A Bruna mesmo, por exemplo, eu consegui finalmente convencê-la a fazer uma formação de emagrecimento. Ela não dorme faz 3 dias. Ela não dorme. Ela fica pensando em tudo que ela vai fazer, como ela vai montar isso. Enquanto não tiver ali perfeito, organizado, ela não dorme. Eu? Tô nem aí. Deito que eu durmo igual uma criança. Eu falo, nem tem problema. As pessoas chegam assim, Everton, temos um problema. Eu falo, temos um desafio, vamos lá resolvê-lo. Zero preocupação, entendeu? Naturalmente, eu sou muito mais feliz que a Bruna. Só que ela é muito mais disciplinada que eu. Fazer dieta para a Bruna, zero sacrifício. Zero sacrifício. Ela faz o que tem que fazer. Eu vou comer coisa que eu não quero. Ah, não. Ah, pelo amor de Deus, aí de novo. Ah, e reclama. Por quê? Disciplina é um problema. Então, como que vocês estão até aqui? Conscienciosa com TDAH. Ó, a Sueli, aqui entra um grande ponto, tá? Muitas vezes, principalmente em criança, existe diagnóstico errado sobre o que a pessoa é, simplesmente por não entender a personalidade da pessoa. E isso é foda. Vou confessar para vocês por que eu não fiz a faculdade que eu iria fazer. Para não falar que eu não fiz faculdade, eu fiz 7 dias. Tá? Então, ninguém pode falar que eu nunca fiz. Eu fiz 7 dias. E aí eu fui 7 dias para a faculdade, eu me matriculei em psicologia, porque sou fã de comportamento, estudo comportamento há mais de 10 anos, amo essa área. E eu ia fazer psicologia para ter uma formação, sabe assim? Ah, vou ter. E aí, cara, foram 7 dias de aula, 7 dias o professor ensinando a colocar as pessoas numa caixinha. Isso, quem tem isso, tem isso. Quem tem isso, tem aço. Quem é assim, é assado. E eu falei, cara, eu não concordo com nada disso. Eu fui uma criança que, se minha mãe tivesse dinheiro para me levar no psicólogo, eu teria TDAH. Porque eu tenho problemas com foco absurdo. Eu não consigo sentar e me concentrar em uma coisa com muita facilidade. Hoje, bem menos, porque eu me treinei, eu me condicionei. Mas, naturalmente, eu não era aquela criança que sentava para ler um livro, por exemplo. Mas se você me colocasse para correr, a molecada de que lia o livro não me pegava. Entende? Então, são personalidades diferentes. E o que eu vejo de criança hoje sendo diagnosticada com algo que não tem é bizarro. E o pior, hoje, adulto sendo condicionado a ter um diagnóstico e que às vezes não é. Porque se você for no psicólogo, ele tem que te dar um diagnóstico. Ele não vai falar, eu não sei o que é. Ele não vai falar, vamos testar algumas ferramentas de acordo com a sua personalidade. Ele não vai fazer isso, ele vai te colocar no diagnóstico. E por você não se conhecer, por não saber sobre você, não saber que existe alguma... Às vezes nem os psicólogos sabem o tipo de personalidade que existe da pessoa. O que mais tem por aí é profissional ruim. Ontem mesmo eu fui num encontro com um casal de amigos e a menina, ela faz medicina, ela está fazendo residência. E ela falou assim, cara, eu tenho a colega de sala que me paga para ir no plantão dele
porque ele estava louco de loló. E a maioria dos profissionais hoje, não todos, mas a grande maioria, é esse tipo de profissional, que não estudou, foi para a faculdade lá, curtir a vida, e aí depois vai atender você e seu filho. É isso, infelizmente. E se você não tiver o básico para se entender sobre comportamento das suas crianças, por exemplo, você vai diagnosticá-las erradas, você vai classificá-las erradas, você vai colocá-las em caixinhas que não pertencem a elas, assim como fizeram com você. Sabe os medos que você tem, os traumas que você sente, os problemas, aquelas sensações ruins? Tudo isso veio de caixinhas que colocaram você. E é por isso que a nossa premissa aqui na empresa é: pessoas curadas curam pessoas. Porque você vai se curar de coisas, vai entender sobre si, entender de como faz as coisas, e aí você muda. Faz sentido? Tá? Então, é o que mais tem. Então, toma muito cuidado com os diagnósticos. Procurem 3, 4, 5 opiniões profissionais, busquem ferramentas. Porque eu claramente tinha os perfis de personalidade, por exemplo, de alguém com TDAH. Eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia ficar focado, eu precisava me mexer. Hoje, tranquilo. Hoje eu tiro de letra ficar 10, 12 horas sentados. Mas foram 10 anos treinando esse comportamento. Porque desde os meus 18 anos, esse ano eu faço 28, desde os meus 18 anos eu sento a bunda na cadeira e estudo. E não estudo pouco, não. Muito. Eu já morei em república de estudante, eu sei o que eu estou falando. Tinha 8 estudantes lá e eu. Eu era o único que não estudava. E eu era o único não matriculado na faculdade. Entende? Então, tome muito cuidado com isso. Se você for ver aqui, por exemplo, se você tiver, por exemplo, extroversão, né? Combatividade ou amabilidade, tanto faz, e despreocupação, você já tem todas as características que você... Se alguém olhar para você uma vez, vai falar: ih, tem TDAH, tem problema ali. E o próximo ponto é ainda o pior. É o pior. Porque entra a estabilidade emocional e o neuroticismo. Tem gente que é naturalmente neurótica. Ok? E aqui tem um problema. Porque, por exemplo, lembra, nosso cérebro ele não é muito desenvolvido ainda. As coisas que a gente tem, a segurança que a gente tem, o que a gente tem hoje, não existia há 500 anos atrás. Era tudo muito diferente. Se a gente volta, então, a alguns milhões de anos atrás, né, piorou. Então, a gente pensa ainda com o cérebro muito atrasado. E, geneticamente, você trouxe esse cérebro de um ancestral que provavelmente estava ocupado sobrevivendo. Então, por exemplo, quando a gente surgiu lá na savana africana, os primeiros humanos, os que originaram a gente, né? De onde toda a nossa genética vem de 6.000 seres humanos que originaram-se na savana africana. Esses caras, eles não estavam muito preocupados em ser feliz, em ficar bem, se sentir bem, não, buscar propósito. Se a estética existisse nessa época, ia morrer todas. Essa coisa de propósito, não, porque eu quero ser feliz, meu propósito. Não, ia morrer tudo lá na savana africana. Porque os caras que sobreviveram, os caras que trouxeram nossos genes para frente, foram os caras que estavam atentos ao mínimo de perigo possível. Não dava tempo de ficar contemplando aquela flor linda, maravilhosa. Então, eles tinham que saber o que estava acontecendo no perigo. E aqui a gente tem uma característica muito útil para sobreviver lá na savana africana, mas muito inútil nos dias de hoje. O que o neuroticismo te faz? Ele faz predominar os afetos negativos. O que são afetos, emoções e sentimentos. Ou seja, uma pessoa com altos graus de neuroticismo, vulgo neurótica,
ela tende a predominar os afetos negativos. Uma pessoa que é neurótica, que tem altos graus de neuroticismo, ela é muito mais afetada pelo medo do que uma pessoa com estabilidade emocional. E em casa a gente vê essa diferença muito grande. Eu sou uma pessoa com altos graus de estabilidade emocional. E estabilidade emocional e neuroticismo governam o quanto as coisas te afetam. Então, por exemplo, quando eu sou atacado lá no Instagram, cara, eu ligo zero para isso. Me afeta zero, eu não sinto nada de negativo. Como que as pessoas falam? Zero, afeta zero. Não me incomoda, eu não fico triste, eu não fico receoso, não me dá embrulho no estômago, nada. Agora, uma pessoa com altos graus de neuroticismo pira. Pira o cabeção nessa hora. Se ela descobre que alguém, às vezes que ela nem conhece, falou mal dela, ela já sofre. O que os outros que eu conheço estão falando. De tão alto que são os meus graus de estabilidade emocional. Ao mesmo tempo, eu não enxergo perigos muito grandes. Tanto que já fui traído várias vezes, de várias formas, por não enxergar perigo. De pessoas que chegam e se aproximam só para se aproveitar, sabe? Que nem a Bruna sente o cheiro. A Bruna já vira e fala, isso aqui não. E eu nem discuto mais. Antes, no começo, eu ficava, mas por que não, amor? Não sei o quê. Agora ela falou, não, beleza. Porque ela sente o perigo muito mais do que eu. Então, eu foco, né? A estabilidade emocional, ela foca no que pode acontecer de bom. Então, se eu investir aqui, nossa, eu posso ficar rico, ganhar ali. Para mim é natural isso. Agora, para o neurótico, ele já tem na cabeça as 1001 possibilidades de tudo errado que pode acontecer e como as tragédias vão interferir na vida dele. Ao mesmo tempo, pessoas com estabilidade emocional são mais imunes a doenças psicológicas e cardiovasculares, enquanto os neuróticos já têm a tendência de desenvolver mais esse tipo de doença. Louco isso, né? Cara, isso é genética. Veio com você, plá! E ao longo do tempo você vai trabalhando isso. Cara, eu sou extremamente positivo, a Bruna extremamente negativa. Imagina se eu fico querendo definir ela a partir do meu formato de personalidade. Se eu espero que ela seja igual a mim. Se eu espero que ela seja igualzinha a mim em todos os aspectos. Vai dar errado. Eu falo que eu sou o guindaste de tirar a Bruna do sofrimento. Porque assim, ó, tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Mas do nada cai num sofrimento profundo. E hoje, cada vez menos. Mas ainda assim, como é uma coisa genética, é muito reforçado ao longo da vida, isso afeta. Então, eu tenho clientes, e eu sempre brinco com elas, eu falo, cara, o esporte de vocês é reclamar, não adianta. E eu já falo rindo, né? Porque eu já sei disso. Eu já sei dos altos graus de neuroticismo dela. Então, eu já falo, cara, seu esporte é reclamar, porque no mês estava ruim, você reclamou. Agora que tá bom e você está tendo problema de que tá bom, você reclama. Quem é assim? Tá tudo ruim, reclama. Ficou bom, continua reclamando. Tem assim? Tem alguém assim? Se tiver, é natural. Esse aqui desligou? Sozinho? Aí, liga aqui. Então, tem gente que é assim mesmo. E não é por mal, não. Não é porque ela é só uma reclamona. Cara, ela tem altos graus de neuroticismo. Ok? Então, por que eu falo que eu poderia viver na merda sorrindo? Porque, ó, pensa lá, extrovertido, amável, despreocupado e estável emocionalmente. A minha família inteira é assim. Vive na merda, mas vive sorrindo, feliz. Entendeu? Veio um problema,
Ah, tá tudo bem, tem problema, depois a gente resolve. Ó, despreocupação. E não sofre. Entende? Não só a pobreza não faz eles sofrerem, então tá tudo bem ser pobre. Aí começa, pelo menos eu sou pobre e sou feliz, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Mas percebe o como a nossa personalidade influencia os nossos comportamentos? Coloquem aí para mim como ficou a de vocês. Desligou de vez? Não. Coloquem aí o que vocês são. Introvertido, extrovertido, amável. Bom, vamos ver. Meio a meio em tudo, já está mais equilibrada, tá? Pode ficar tranquilo, podem ficar tranquilas que não tem certo e errado, tá? É você, é o que você é, o seu pacotinho. Porque aqui, ó, é o que eu falo, né? Um pouquinho de cada, estou dando essa definição de personalidade. Extrovertida lá, extrovertida! Não é extrovertida, extrovertida! Extrovertida é assim. É isso aí. Introvertida, combatível, conscienciosa e neurótica. Boa, nossa, Fran. Você sofre com disciplina, né? É um sofrimento com disciplina. Eu falo que quem tem altos graus de neuroticismo e conscienciosidade, cara, é terrível. Terrível para dormir. Porque é um sofrimento disciplinado. Sou aqui viveria na merda sorrindo também. Boa, Cláudio, é nóis. Tá? Muito importante saber essas diferenças. Cara, isso aqui é ouro. Isso aqui é ouro. É ouro em pó, assim, para vocês. Porque você começa a se entender, começa a entender quem você é, começa a entender como você age, como você faz, e aí as coisas começam a ficar mais claras. Porque você para de se culpar. Não é culpa sua essa personalidade. A vida não é justa. Você vai ter que trabalhar com a personalidade e com as ferramentas que você tem. Então, ao invés de pensar, sou introvertida, queria ser extrovertida, não. É possível, dentro da introversão, melhorar algumas coisas e usá-las para um determinado fim. Você só tem que mudar aquilo que é útil para você, não tudo. Então, por exemplo, a Bruna desenvolveu a capacidade de aparecer em rede social tranquila. No começo foi muito difícil, mas hoje ela faz naturalmente. Por exemplo, quem vê a Bruna na rede social e vê ela pessoalmente, vai ver que tem uma diferença. A Bruna, no pessoal, ela é quieta. Ela só vai falar com você se você for falar com ela. Ela é mais quieta, ela é mais tímida. Mas, como ela é conscienciosa e para o trabalho ela precisou desenvolver aquilo, ela fez. Entendeu? Então, ela só fez para o que é útil. Ela não sai para a rua sorrindo, uhul, serelepe, brigando. E eu já saio cumprimentando todo mundo. Olhou para mim, oh, beleza? Ela não. Entende? Então, você começa a respeitar quem você é, você começa a entender quem você é e o porquê que você age como age. Isso é muito importante, cara. É muito importante. Porque se você for ficar querendo trabalhar tudo, nossa, vai dar um problema. Eu não fico trabalhando disciplina em coisa que eu não uso. Por exemplo, eu não preciso de disciplina para lavar louça. Eu não preciso de disciplina para lavar roupa. Então, eu pago alguém para fazer e eu me preocupo com o quê? Com o que é importante para a minha vida e ponto. Faz sentido? Então, aqui, a personalidade também... Então, a gente falou sobre coisas genéticas, a parte biogênica. Só que a personalidade também ela é composta por fatores sociogênicos, que são fatores que a sociedade influencia, que o meio que você cresceu influencia. Normalmente, hoje, a sociedade, elas transformam os introvertidos em extrovertidos. Né? A gente vive numa epidemia de extroversão. Everton, para eu ter sucesso, então eu tenho que aparecer dançando no Instagram? Ah, eu não consigo, tenho que aparecer no Instagram. E muitas vezes, né, a gente tem essa parte aí de que se a pessoa é muito quieta, ela está errada, se a pessoa é muito quieta, ela não serve, e pelo contrário. Hoje, se a gente analisa, por exemplo, os homens mais ricos do mundo,
Todos são introvertidos. Entende? Então, pô, existe uma visão sobre esse tipo de personalidade que não, quem mais ganha dinheiro é o que mais faz ali. E não. Não é. Tá? Então, não se preocupe se você é introvertida e também não se vanglorie se você é extrovertida. Ambas vão ter que desenvolver conjuntos de habilidades importantes para o crescimento. A gente só tem que respeitar as pessoas diferentes. Tem coisa que, dentro do processo de clínica mesmo que eu vou passar para vocês fazerem, que não importa se você é introvertido ou extrovertida, você vai ter que fazer. E aí tem gente que vai fazer melhor por simplesmente ter altos graus de extroversão, tem gente que vai fazer menos pior, né? Menos melhor, só por ser introvertido, e tá tudo bem. Lembra, a vida não é justa, beleza? Então, a força que falta na sua personalidade está na personalidade que é diferente da sua. Grava essa frase. Você que é muito extrovertido, tem que aprender a ser introvertido às vezes. Você que é muito amável, tem que aprender a ser combatível às vezes. E o contrário também. Então, a sua dificuldade está no diferente. A solução do seu problema está no diferente. Em casa, eu aprendo com a Bruna a me introverter e ela aprende a se extroverter. A gente aprende um com o outro. Ela me ensina conscienciosidade e eu ensino despreocupação para ela. Porque ser só consciencioso não ajuda. Ela me ensina a ser neurótico e eu ensino ela a ser estável emocionalmente. A gente é totalmente oposto em todos os aspectos da personalidade. Everton, mas como vocês casaram? Como vocês deram certo? Porque a gente tem valores iguais. E os valores, eles estão na parte ideogênica da sua personalidade, que é aquilo que você escolhe. Ok? O seu comportamento é o seu componente da personalidade que é só seu. Mesmo que haja interferência do meio, é uma escolha sua, é uma decisão sua. Tá? Então, essa parte ideogênica, ela é o que vai garantir que você chegue aonde você quer chegar. Porque é aqui que você toma as decisões que você quer, é aqui que você escolhe o que você quer, é aqui que você define o que você quer. Eu não sei se todas querem muito, mas eu sei que vocês querem mais que algumas pessoas, pelo menos, enriquecerem com estética. Por quê? Porque vocês estão aqui. E o fato de vocês estarem aqui já demonstra que você está tomando uma decisão. Porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora. Tem gente que vira e fala, domingo eu não posso, eu tenho compromisso. O compromisso, sentar no sofá e ficar no celular fazendo nada. Dormir até mais tarde. Entende? Então, é no seu processo ideogênico que você vai determinar boa parte do que você vai construir na sua vida. Claro que usando as suas facilidades, usando as suas, as suas inclinações naturais para aquilo que é bom. Quando vocês, e aqui a gente começa a falar um pouco mais de estética. Quando vocês decidem ser profissionais técnicas, vocês já começam se limitando. Como assim, Everton? Profissional técnico não enriquece. Ok? Não enriquece. Como assim, Everton? Cara, o profissional técnico, ele vai aprender um conjunto de habilidades que permita ele fazer uma coisa ali determinada. Então, por exemplo, uma aplicação, uma massagem, algo nesse sentido. O problema é que quando você é muito bom tecnicamente, você é muito acima da média tecnicamente, por mais que você receba bem, você só tem 24 horas. Você não consegue fazer mais coisas. Você não consegue atender mais pessoas. E aqui é um grande problema. Beleza? Então,
eu gosto de ressignificar quem vocês são, que vocês chegam sendo técnicas. Sabe fazer corporal, sabe fazer facial, sabe fazer emagrecimento, sabe fazer injetável, sabe fazer micro, sabe fazer, sei lá, lash designer, né? Que tem esses nomes esquisitos que vocês botam. Só que eu transformo vocês em empresários. E é nisso que vocês têm que começar a focar se vocês querem ganhar dinheiro. Em se tornar empresários. Aprender um conjunto de habilidades que vão permitir você gerenciar um negócio, gerenciar uma equipe, gerenciar pessoas, para que você consiga usar o tempo, comprar tempo das pessoas para elas te ajudarem numa missão. Então, por exemplo, o Ronanzinho, ele é um anjo na empresa na parte de vídeo. Ele me ajuda na missão de ajudar profissionais da estética a se tornarem empresárias, para que elas ganhem dinheiro, melhorem a vida da família delas e também deem mais empregos, que consequentemente vai ajudar mais pessoas e assim vai indo. Faz sentido? Tá? Então, aqui é uma coisa que é muito difícil para vocês. Quanto tempo vocês têm de estética? Coloca aí para mim no chat para eu ver. Quanto tempo de estética? 5 anos, 3 anos? 1 ano, 7 anos, 7 anos, 4 anos, beleza, menos de 1 ano, estudando técnico, 7 anos, beleza. 5 anos, show. A maioria já passou por uma faculdade e já está no mercado há mais tempo. Então, a média ali é de 8, 10, 12 anos, 6 a 8 anos. Beleza. São 6 a 8 anos estudando como dar resultado para um cliente. Não é? 8 anos estudando como melhora o resultado da paciente, como entrega o melhor resultado. Em nenhum momento desses 8 anos vocês param e pensam, cara, como eu enriqueço com isso? Não é? Porque na cabeça de vocês se eu gerar o melhor resultado, eu vou ganhar muito dinheiro. Quem pensa assim? Põe aí. Faz assim para mim. Eu penso assim, sim. Ah, olha lá. Beleza. Vou fazer uma pergunta para vocês baseado nisso. A melhor pizza do mundo é a que mais vende? Não. Então, de que adianta ter o melhor resultado? Percebe? Percebem que aquilo que vocês aprenderam ao longo de todo o tempo não faz tanto sentido? A gente não vai jogar fora esse conhecimento. A gente vai usá-lo. Inclusive, você precisa saber dar algum resultado para estar no mercado de trabalho. Mas percebe que o objetivo, o projeto de vida de vocês estava baseado em gerar resultado para as pessoas, mas não pensando em como fazer isso para você? Em como utilizar isso para a sua vida? Em como fazer a sua vida deslanchar com isso? Bota para mim lá no PowerPoint, Renanzinho, por favor. Parece que sempre faz algo técnico, tem que ter bons resultados, mas é bom, é fundamental saber vender esses resultados. Muito bom, Su. Então, ó, cara, a gente tem aqui, né, a personalidade e o perfil emocional e o como a gente vai usar isso. Ficou claro para vocês aqui essa introdução de comportamento? Como o seu perfil emocional, como a sua personalidade interfere na sua vida? Ficou claro para vocês? Maravilha.
Então, pode passar para mim, Ranzinho? Beleza. Agora vamos falar de mercado, vamos falar de estética.